Com certeza, Saca. Para a gente passar para a Dani aqui, já vou trazendo mais detalhes, inclusive, dessa entrevista que a gente mencionava. A gente lembra que houve uma autorização do ministro Alexandre de Moraes para que Jair Bolsonaro concedesse uma entrevista, que foi escolhido o portal Metrópolis para conduzir essa entrevista no dia 23, depois dessa autorização do Moraes, e apurações já circulando de repercussões nessa expectativa, que é justamente de que a ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, e advogados de Jair Bolsonaro se posicionaram terminantemente contra a entrevista, o que surge como mais um racha na família. Isso porque o senador Flávio Bolsonaro é a favor da conversa marcada com o portal Metrópolis, então, como a gente falava, para o dia 23, e existe a expectativa, é claro, de que Bolsonaro possa confirmar de voz alta, ali, de viva voz, de certa forma, que apoia Flávio para a disputa das eleições de 2026. Todos os detalhes estão na coluna da colega Mônica Bergamo, mas trazendo aqui mais esse racha, Dani, que eu queria muito te ouvir para entender como que ele entra até no fato que você já escrevia mais cedo, da candidatura de Flávio Bolsonaro chegando com um tom cada vez mais irreversível. Como que a gente pode somar aqui quais os riscos que estão implicados nessa entrevista ou não de Bolsonaro, o que a gente pode esperar? Querida, vamos lá, né? Primeiro eu queria esclarecer, eu acho sempre bom esclarecer para quem está em casa nos ouvindo aí, Saca, que bom que você chegou aqui junto com a gente, as meninas já tinham cumprimentado, que nada do que está acontecendo está fora de um rito que vale para absolutamente todo ser humano que está cumprindo pena dentro, tá, do sistema prisional. Hoje, se eu quiser, quando eu fui, há muitos anos, eu fui à área feminina da Papu, da Colmeia, para fazer um registro de mulheres que ganham bebês dentro da cadeia. Mulheres comuns, mulheres presas por crimes comuns, não por tentativa de golpe de Estado. Então, o que eu precisei fazer? Eu precisei pedir uma autorização para o juiz da vara de execuções penais para ingressar dentro do sistema prisional e, uma vez dentro do sistema prisional, ouvir aquelas mulheres. E a cada uma delas eu precisei da autorização também do presídio. Isso acontece para todo mundo. Então não é que Moraes está filtrando ou não as entrevistas que Bolsonaro vai dar. Esse é um padrão que se segue para ouvir toda e qualquer pessoa que esteja dentro do sistema prisional. Você precisa da autorização do juiz de execução da pena para que você ingresse lá e fale com o apenado. Dito isso, queria trazer também um pouco da normalidade do procedimento a respeito da cirurgia. De novo, segue-se o rito. Seria muito bom se todo preso no Brasil tivesse um juízo de execução penal tão atento, como é por obrigação, inclusive por conta da importância, né, do apenado, que é ex-presidente da República, quanto Bolsonaro está tendo, né, porque a perícia independente foi feita, indica a necessidade da cirurgia, deve haver a marcação da cirurgia e autorização do juízo, que nesse caso é o Tribunal Federal. Falando sobre a entrevista, Bolsonaro precisa ficar muito atento ao que ele vai falar, e acho que por isso os advogados são contra. Os motivos de Michele a gente pode tratar daqui a pouquinho, mas os advogados são contra porque absolutamente tudo o que o presidente fizer ou falar pode ser usado contra ele, porque Bolsonaro não tem encerrado todos os processos que correm contra ele no Supremo. O processo que trata de coação no curso do julgamento, né, que iniciado pela ação de Jair Bolsonaro, de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, para que houvesse punições aos integrantes do Supremo Tribunal Federal que estavam julgando seu pai, esse processo ainda corre. Então, vale aquela máxima de filme americano: tudo o que ele disser poderá e será usado contra ele no tribunal. Daí a preocupação dos advogados. O caso de Flávio Bolsonaro é importante para ele que o pai fale, porque se vier de viva voz essa confirmação, consolida o apoio desse núcleo mais duro do bolsonarismo na sociedade ao nome de Flávio, que, de novo, o Centrão já meio que se convenceu que o Flávio não vai largar essa bucha aí no meio. Convenceu 100%? Não, sempre tem aquele 1% de esperança que reside no coração de todo mundo. Mas hoje a principal probabilidade, a gente vai falar disso daqui a pouco, é a de que ele vá até o final para manter o capital político no sobrenome da família. Então, para ele é importante. Agora, né,
ele certamente será questionado sobre por que não escolheu Michele, porque o que acha que vai acontecer com o filho que está fora, o que achou, certamente vai ser questionado sobre uma série de assuntos que estão diretamente vinculados a ele. E aí, de novo, se escorregar na banana é um problemaço. Pode ser um problemaço político, mas pior se for um problemaço jurídico. Daí a preocupação de quem tem mais a perder do que a ganhar, inclusive o próprio Bolsonaro, a depender do que ele diga nessa entrevista, que está autorizada, aparentemente, para a semana que vem, ao Portal Metrópolis. Eu queria só lembrar de uma gravação que tem do Silas Malafaia, um integrante da família, dizendo, olha, tem que dar entrevista para o Metrópolis, o portal tem gente lá que nos entende e é muito acessado, etc. e tal. Então, claramente, também houve aí um pensamento estratégico de como comunicar, com quem comunicar e onde falar, né, por trás dessa escolha do ex-presidente da República. Nath. É isso, Dani. Queria te ouvir também, Sakamoto, indo nessa linha, então, de que o próprio Bolsonaro escolheu o portal, que a entrevista foi dentro de todo o rito comum que se dá nesse sentido. O que a gente pode esperar e o medo dos advogados pode se cumprir, então? Bolsonaro pode depor contra ele próprio, provavelmente, nessa conversa? O que você espera? Olha, aí tá. Entrando especialmente, também voto com a relatora, né? Hoje tá fácil. Eu voto com a Carla e com a Dani, tá? Votei com uma, agora eu voto com o que a outra falou também. Porque é o seguinte, essa entrevista pro Bolsonaro, né, ela é óbvio, pra psique dele vai ser ótimo, ele vai se sentir super mais leve, né? Agora, o problema depois vai ser os advogados segurando os caquinhos, né? Tem ações, né, para serem julgadas ainda, tem a própria discussão sobre a prisão domiciliar em caráter humanitário, de que se ele vai, tipo, os advogados estão pedindo, falando, não, ele tá mal, ele precisa ir para casa, ele não vai aguentar, tudo isso mais. Aí vai, a gente sabe que quando o Bolsonaro se empolga, né, ele acaba subindo nas tamancas, se empolgando, falando, né? Ele vai conseguir, né, fazer aquele estilo mais devagar, assim, um pouco mais teatralmente, se tomar o preciso ir para casa, ou não, né? Então, essas são preocupações dos advogados nesse sentido, né? Aliados do Bolsonaro nas redes sociais, alguns já dizem que tem que dar entrevista, outros dizem que não tem que dar entrevista. É claro que para a Michele é extremamente negativo se ela, que tem pretensões também políticas, pretensões presidenciais ou de vice-presidente, né? O próprio eu acho que o próprio Malafaia, né, tinha falado do Tarcísio com a Michele de vice defendendo, é algo que inclusive o próprio Valdemar da Costa Neto também já aventou, entre outras pessoas. Agora, se o Bolsonaro, numa entrevista como essa, fala, o meu candidato será meu filho primogênito Flávio Bolsonaro, meu 01, aí não tem o que fazer. Né? Porque aí, se a Michele bater contra, ela vai estar indo, aos olhos vistos de todo o rebanho bolsonarista, contra a vontade de Jair Bolsonaro, né? E aí vai ficar mal, não vai poder fazer nada com relação a isso. Então, para ela não interessa, né, que o Bolsonaro fale de própria voz, assim, de que prefere o filho e não ela, ou e não o Tarcísio de Freitas, né? O Tarcísio também não gostaria, né, que o Bolsonaro falasse isso, até porque ainda tem esperança, né? Por mais que a esperança, por mais que o Flávio o bode na sala colocado como preço para anistia ou para redução considerável de pena vai ficando, né? E o bode pode entrar na urna no final das contas. Então, o Tarcísio tem uma esperançazinha também lá, né? De que o negócio mude, de que o Flávio dê lugar a ele. Então, fica mal também esse vai e vem. Então, é muito interessante, porque essa entrevista não é apenas a entrevista, né? Tem toda uma dança em volta, dentro da própria direita, centrão querendo uma coisa, bolsonarismo querendo outra, dentro do bolsonarismo existe o próprio racha. Agora, é interessante, só para finalizar, né, o quanto muita gente fala, não, que o Bolsonaro está sendo vítima de arbitrariedade. Gente, vamos lembrar que quando o Lula foi preso na carceragem da Polícia Federal em Curitiba, ele pediu para dar entrevista, foi dito não.
né, foi dito, não vai se dar uma entrevista, o Supremo Tribunal Federal falou, não vai rolar entrevista, né, e aí para a Folha de São Paulo, né, a nossa colega Mônica Bergamo conseguir ir entrevistar